E aí, você descobriu qual é a estratégia de Satanás para o tempo do fim? Já deu para observar que não é perseguição. Perseguição é só um dos fatores, mas ele tem se saído muito bem sucedido, na estratégia da perseguição, mas na estratégia da sedução, a sensualidade. Observa que o povo de Israel venceu, como no vídeo anterior falou, ele venceu muitas guerras, muitas batalhas. Perseguição não abatia o povo de Deus. Mas aí o que foi que aconteceu? O povo de Moabe, que representa hoje a moda como as pessoas que não têm o temor do Senhor vivem. As pessoas que não têm o temor do Senhor, elas vivem de uma forma dissoluta, de uma forma desregrada, de uma forma sem princípio. E o povo de Deus é quem precisa ser vigilante para não cometer os mesmos erros que o povo do passado cometeu. Diz aqui em Números 25 exatamente o seguinte. Diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas de Moabe. Né? Eles começaram a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel, o povo de Deus, juntando-se o povo de Deus a Baal-peor, que era o deus delas, não é? Um deus pagão. Diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Aonde foi nos versículos e nos capítulos passados que Deus está virado com esse povo? Esse povo era vitorioso, porque esse povo, as lutas, as perseguições, as guerras aproximavam eles de Deus e Deus dava vitória. Mas você observa que a sedução não aproxima uma pessoa de Deus. Essa é a estratégia de Satanás. Você observa que uma pessoa quando está com perseguição, ela ora, como eu falei no vídeo passado. Mas uma pessoa quando está sendo tentada, ela ora. Na verdade, ela faz de tudo para esconder da congregação. Meu Deus, eu não posso falar. Se fulano souber que eu estou sendo tentado, ele esconde. E se aquela tentação lhe for dentro de sua fraqueza, ela esconde, Satanás continua e ela vai inculcar aquilo. Quando você pensar que não, aquilo que estava só diante dos olhos e na mente desce para o coração. E a ira do Senhor pode se acender contra essa pessoa. Foi isso que aconteceu lá no passado, onde Paulo disse que foi escrito isso aqui para advertência advertência nossa, que está hoje, não é? A quem o fim dos séculos chegou? Para quem o fim dos séculos chegou? Que é o povo de Deus de hoje. É uma advertência que repercute de geração em geração. Então, gente, antigamente, falar de pecado na igreja, as pessoas se arrependiam e se voltavam para Deus. Hoje, você fala de pecado dentro da igreja, as pessoas ficam com raiva, não vou mais naquela igreja. Falou sobre isso de mim, só pode estar implicando, pegando no meu pé. Mas a Bíblia declara que as advertências é para endireitamento. As advertências não é para te entristecer. O povo de Israel se corrompeu com a sensualidade das moabitas. Quando você se permite, quando você, como aqui diz assim, ó, o povo inclinou-se, na verdade diz assim, ele se sentou para comer, se sentou dar liberdade, parar para papear. Se sentou para comer e ouviu, gostou do papo, porque para eles era novo aquele papo, porque não é os gracejos do povo de Deus, é diferente. Então diz que eles começaram a comer e a beber e coabitaram com elas. Isso entristeceu a Deus ao ponto dele se irar contra esse povo. E aí diz assim: e se acendeu a ira do Senhor contra esse povo. E diz, se você ler os versículos seguintes aqui do capítulo 25, diz que uma pestilência veio sobre esse povo, matando 23 mil pessoas. 23 mil homens foram mortos. Você imaginou 23 mil homens mortos? Não por causa de guerra, mas por causa que se deixaram ser envolvidos pela sensualidade, pelo pecado da sedução. Será que você e eu temos condições de vencer esse pecado? Eu te dou um conselho.
vamos jejuar mais, vamos orar mais, vamos nos aproximar mais de Deus. Se você está passando por uma dificuldade, uma luta, uma tentação, na verdade eu não vou nem falar de luta, mas eu vou falar de tentação, eu aconselho você a se achegar a Deus e a confessar essa tentação. A Bíblia diz que em todas as coisas Deus foi tentado, mas se tornou poderoso vencedor para ajudar aqueles que também são tentados. Tá bem, gente? Então, olha, não existe nenhuma tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e justo para te livrar de todas elas, se você confessar, se você buscar a presença dele. Então, não vamos deixar que Satanás venha vencer a gente, nem na guerra, na batalha e nem tampouco no pecado da sensualidade. Vamos manter uma mente vigilante. Vamos nos aproximar mais de Deus, da sua palavra. Não vamos deixar... Gente, olha, outra coisa que eu gostaria de abordar com vocês. Sabe o que é? Sensualidade. O que é que deixa uma pessoa sensual? Vamos analisar. Vamos analisar um pouco com a visão de mordomo do Senhor. Roupa apertada deixa uma pessoa sensual. Roupa curta deixa uma pessoa sensual. O que mais? Hoje em dia as pessoas estão malhando, ficando com o corpo bonito, né? Tá com o corpo bonito? Tô. Pois vista uma roupa onde não deixe evidenciar os seus órgãos, né? A parte que chama atenção, tá? Vista uma roupa normal, não precisa ser um saco, vestir um saco, mas também não precisa ser uma roupa tão apertada. Pois, às vezes não, nós somos tentados a achar que apenas as pessoas do mundo são utilizadas como canais e veículos de tentação para o povo de Deus. Mas eu tenho observado ultimamente que o povo de Deus está sendo mais canal de tentação para o povo do mundo do que o do mundo para o povo de Deus. Nós precisamos sermos a referência para o mundo. Ser referente não significa ser perfeito, mas significa ser o máximo aproximado da palavra possível, que, sabe, ser o mais, sabe, ser aquela pessoa assim que não é como o pessoal do mundo, mas também não é totalmente perfeito, mas ele anda em conformidade com a sua palavra, não é? Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que você nutre para a carne, da carne você vai colher. E aquilo que você nutre para o lado do espírito, coisas eternas você também colherá. Então vamos ser mais vigilantes, gente. Nós já estamos quase lá. Não vamos nos perder por pouca coisa. Nenhum prazer da terra, carnal, sensualidade, sexo. Por que não falar sobre isso? Os jovens, principalmente, que estão aflorados ao flor da pele e acham que não vai conseguir esperar. Sejam vigilantes. Leiam mais a Bíblia. O Espírito de Profecia diz assim, no Lar Adventista, página 327. Advertência para nós de hoje. Próximo do fim da história da terra, Satanás operará com todo o seu poder, da mesma maneira e com as mesmas tentações com que tentou o antigo Israel justo antes de entrar à terra prometida. E ele armará laços para os que declaram guardar os mandamentos de Deus e que estão nos limites da Canaã celestial, para impedir que não entrem. Então ele vai usar a mesma estratégia para tentar impedir que nós entremos na nova terra, na nova Jerusalém. Para impedir que quando Jesus voltar, nós não estejamos de pé e sim caídos. Então vamos sermos mais vigilantes, tá? A Bíblia também diz que Salomão, ele se deixou ser seduzido por mulheres